tema que sempre desperta muito interesse é a questão do uso das algemas. Será que um preso pode ser algemado aleatoriamente? Será que um réu em um processo penal tem que comparecer à audiência obrigatoriamente algemado? Existe algum critério para que as algemas sejam utilizadas? A resposta é afirmativa. Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de processo penal e direito penal, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de um puxão de orelha que um juiz de direito, o Dr. Aloísio Pereira dos Santos, da comarca de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, deu nos profissionais encarregados pela escolta dos presos que eram encaminhados às audiências de custódia. Primeiramente, eu quero conversar com vocês acerca da determinação do STF em sua súmula vinculante 11. Determina a súmula: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Lembrando que as súmulas vinculantes devem ser observadas pelo Poder Judiciário e pela administração pública, aqui incluindo, evidentemente, a segurança pública. Portanto, o uso de algemas tem que observar o disposto na súmula que eu acabei de fazer a leitura, sob pena de responsabilidade pessoal do agente que não observar essas diretrizes. E o que acontece se uma súmula vinculante for descumprida pelos juízes ou pela administração pública? Da decisão ou do ato administrativo que contrariar o enunciado de uma súmula vinculante ou negar-lhe a vigência ou ainda aplicar-lhe de maneira indevida, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios cabíveis de impugnação. O artigo 2º do Decreto 8858, de 26 de setembro de 2016, estabelece: é permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. E foi isso que advertiu o magistrado. Esse juiz, ele atua nos plantões judiciais e estava observando que em diversos casos os presos compareciam às audiências de custódia algemados sem ter a necessidade para tanto. O que foi observado pelo juiz é que mesmo os presos provisórios que não apresentavam nenhum tipo de ameaça, que não tinham antecedentes criminais e nem cometeram crimes violentos, não ofereciam risco à segurança dos operadores de direito e nem da escolta, compareciam algemados à audiência. Abre aspas no entendimento do juiz, servindo as algemas muitas vezes para aumentar ainda mais o constrangimento público do autuado. O caso específico da advertência era uma audiência de uma estudante universitária que havia sido presa por dirigir embriagada após ser pega no bafômetro. O magistrado destacou que essa estudante não tinha antecedentes e que o delito cabia o acordo de não persecução penal, o ANPP, ou seja, em tese, abre aspas, isso nem iria virar um processo. O juiz ainda advertiu que o responsável da escolta deve verificar quem tem e quem não tem que ser algemado. E finalizou, abre aspas novamente, achei por bem, antes de tomar medidas mais severas, punitivas contra os policiais, fazer uma advertência a eles. Olha, vejam bem,
reflitam, não é esse o caminho. O ofício foi mais para fazer uma reflexão no sentido de se voltar a se conduzir de acordo com a lei. Agora, continuando dessa forma, obviamente que tem que se fazer cumprir a lei. Essa advertência constou da ata desta audiência e o magistrado determinou o encaminhamento da ata aos magistrados que realizam as audiências de custódias. A Agência Estadual da Administração do Sistema Penitenciário, a Polícia Federal e ainda a Polícia Civil.